O Dr. Jeffrey Checchini virou saco de pancada na rede social e eu quero conversar sobre isso com vocês, porque o Kim Paim chamou a atenção dessa treta num aspecto muito diferente de somente uma treta de internet. Para todo mundo que está achando que isso é só uma treta que não tem importância, parece que não é bem assim. Eu já havia me pronunciado aqui com vocês, dando a minha opinião sobre não ter entendido que o Paulo Figueiredo tenha feito o que o Checchini havia acusado ele de ter feito. Havia falado com vocês sobre isso na semana passada, mas, senhores, tudo o que aconteceu no fim de semana depois do dossiê do Kim Paim e depois que o Checchini, o próprio Checchini, foi lá no Marco Antônio, junto com o Paulo Figueiredo, e aconteceu tudo aquilo, eu tive cada vez mais certeza que o Checchini, ele está passando do ponto, exagerou bastante, cruzou todos os limites e, como o Paulo Figueiredo falou, quem foi aluno do professor Olavo de Carvalho não cai em balela de apelo à autoridade, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho canudo, eu tenho, né? Então, assim, tá ficando bem feio para o Checchini, mas eu quero chamar a atenção de vocês para outros sinais que o Checchini deu durante todo o dia de ontem. Domingão, o cara, em vez de pensar em tudo que ele tem que fazer pelo Felipe Martins, já que tudo ele levanta a bandeira e diz: me respeitem, aceitem tudo que vier de mim, porque afinal de contas eu sou advogado do Felipe Martins, ele faz isso o tempo inteiro, né? Deveria estar se dedicando a cuidar da defesa de Felipe Martins, mas parece que o que ele está fazendo é muito mais que isso. Fica comigo até o final dessa edição, eu vou te contar tudo o que aconteceu ontem na rede social e, véi, na boa, o cara virou saco de pancada de verdade. Claro que nessa edição eu também vou conversar com vocês a respeito do posicionamento da esquerda brasileira em relação à Venezuela, que está enfrentando uma dura campanha de Donald Trump. E a esquerda brasileira, claro, se posicionou a favor da Venezuela. Isso pode nos trazer muitos problemas. Vou conversar com vocês a respeito disso. Peço seu like logo agora no início do vídeo, que é bastante importante para o canal, assim você diz para a plataforma que o nosso conteúdo é interessante, aí a plataforma distribui, reza a lenda que distribui, né? No nosso caso não é bem assim, mas enfim, vamos tentar até conseguir, né? Até chegar lá. E o compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap sempre ajuda a nossa voz a chegar mais longe, já que a plataforma nos colocou nesse shadowban externo, mas como Deus que eu sirvo essa plataforma e o filho da mãe que está lá, né, manipulando os algoritmos também não pode, nosso Deus é maior. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer, dá uma revisada em tudo aí, porque o preço da liberdade é eterna vigilância. Antes da gente entrar no assunto do Checchini, eu tenho que falar de um contexto do que está acontecendo, tá? Ana Paula Henkel, ela comentou a respeito da matéria do Wall Street Journal, que veio falando sobre a certeira falsificação do documento que atestava que o Felipe Martins havia entrado nos Estados Unidos naquela data toda. Não vou cansar vocês com detalhes que eu tenho certeza que vocês já conhecem. Inclusive, a Ana Paula falou ontem no 4x4, eu também sou fanzoca deles lá. Ela falou, né, que certamente aquilo foi uma falsificação. E aí tem um monte de gente usando o seguinte argumento: olha, se a Ana Paula Henkel está dizendo que aquilo certamente foi uma falsificação e não supostamente uma falsificação, como quis deixar a entender o Paulo Figueiredo, logo o Paulo Figueiredo é um antidireitista, é um anti-Bolsonaro, é um anti-Felipe Martins e um anti-presos do 8 de janeiro. Gente, isso é o fim da picada, isso é ter um pensamento dicotômico e não cabe mais, pelo menos à direita brasileira, a verdadeira direita brasileira que é a raiz, que eu acredito que são os que me seguem, não cabe mais a gente esse tipo de dicotomia, que isso é prejudicial até para a sua vida particular, que dirá para analisar a situação de um país no estado que nós estamos, tá? Então não é assim, ok? Ok. De novo, vou reiterar o que eu havia falado na semana passada para vocês. Eu assisti o que Paulo Figueiredo falou, não entendi que o Paulo Figueiredo disse que aquilo é uma falsificação e que o Paulo Figueiredo seja merecedor de todos os ataques, e aí eu vou chamar de ataque mesmo, tá? De tudo que o Jeffrey Checchini falou do Paulo Figueiredo. Ok? Certinho, certinho. Isto posto, eu tenho que comentar com vocês que o Martin De Luca também comentou a matéria do Wall Street Journal, relatando que o brasileiro Alexandre de Moraes usou um registro falso da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos para justificar a prisão de um oponente político. O
o assessor Jair Bolsonaro, Felipe Martins, a fim de pressioná-lo a cooperar contra Bolsonaro. E aí ele comenta da matéria. Só que o Sam Punch, ele comentou o seguinte em cima de um post do Jeffrey Chikine, eu vou mostrar para vocês por que o Sam Puncher fez isso. O Sam Puncher comentou, repitam comigo, artigo de opinião não é reportagem e nem pode ser chamado de matéria. Por quê? Porque o Jeffrey fez isso aqui, ó. Eu achei que o Jeffrey tá bem passando. Olha a postura dele de petulante, pelo menos foi o que eu achei. Vamos lá. Wall Street Journal, simplesmente Wall Street Journal. Acabou de sair essa matéria, olha ali, dia 19 às 4h23, dizendo que houve uma fraude no sistema migratório americano no caso do Felipe Martins. E pior, olhem a bomba, um dos maiores jornais investigativos do mundo. Não é. O Wall Street Journal não é um dos maiores jornais investigativos do mundo. Ele é um jornal de esquerda. É bom que todos vocês saibam disso. Quem está fora da curva ali é a Anastácia. E o artigo é dela, tá? E é, assim, um artigo de opinião. Pelo que ela avaliou, averigou, inclusive a Ana Paula Henkel falou ontem no 4x4, que a Anastácia teve acesso a documentos que, no exato momento, não podem ser divulgados para não prejudicar o bom andamento do caso de Felipe Martins. E eu quero lembrar vocês que durante o bate-boca do Paulo Figueiredo com o Jeffrey Chikine lá no Marco Antônio, o Paulo Figueiredo falou insistentemente, eu tenho acesso a outros documentos e eu não posso falar, porque senão eu vou prejudicar o Felipe Martins. Interessante que a Ana Paula Henkel chancelou a possibilidade de haver outros documentos que não podem ser divulgados por causa de serem prejuízo para o caso de Felipe Martins. Então eu quero que vocês mantenham isso em perspectiva antes de darem qualquer tipo de opinião, tá? Vamos seguir aqui com o Chikine. Acabaram de dizer que há indícios de envolvimento do governo brasileiro nessa fraude. A quem interessa encampar o discurso do regime de que foi mero erro? Não foi um mero erro, disse Wall Street Journal. Não, disse o artigo de opinião da Anastácia, que é uma grande repórter, uma grande jornalista, faz um trabalho completamente fora da curva, dentro do contexto do Wall Street Journal, e o Chikine está se aproveitando disso para, de novo, futucar o Paulo Figueiredo, acusando o Paulo Figueiredo de estar encampando a mesma narrativa do regime. E, gente, não foi isso que o Paulo Figueiredo fez. Ele não falou sobre isso e acabou. E aí o Sam Puncher veio e disse, olha, repitam comigo, artigo de opinião não é reportagem e nem pode ser chamado de matéria. E não é mesmo, tá? O Jeffrey Chikine, ele buscando uma chancela de autoridades, inclusive, especificamente, para ter uma autoridade reconhecida diante do direitista raiz, que é, né, geralmente um olavista, porque todos nós somos aqui um olavista por natureza, ele pegou essa postagem do Renan, que é genro do professor Olavo de Carvalho, é casado com uma das filhas do professor, dizendo o seguinte, quem é aluno do professor Olavo já há algum tempo e o acompanha desde os saudosos True Outspeak, sabe, Olavo não saía xingando. Ele explicava, desenhava, depois explicava o desenho, se tudo isso não funcionasse por nítida vigarice do opositor, aí sim ele esculachava. Jamais Olavo entrou em live ao vivo, desrespeitando no primeiro segundo que abre a boca, antes de qualquer argumentação, assim no primeiro contato. Tem rapaz utilizando o nome do professor como exemplo de forma para ser bonzinho, forma equivocada. Eu achei estranho, porque quando eu leio o post do Renan, eu vejo descrito o Chikine, mas o Chikine parece que postou isso aqui achando que o Renan estivesse falando do Paulo Figueiredo. Eu, inclusive, coloquei lá, ele te descreveu com exatidão, rapaz. Ainda coloquei o rapaz, porque, na minha opinião, o Chikine passou da medida, tadinho dele.
E o Arthur Machado, que faz parte, né, do projeto lá do Quinto Elemento, junto com Kim Paim e tal, comentou um post do Jeffrey Chikine que eu realmente não imagino de onde que o Jeffrey Chikine achou que poderia fazer julgamento de juízo de valor do Arthur Machado. Talvez porque o Arthur Machado faça parte da turma do Kim Paim. E ele disse, o trombadinha do dossiê do Google deve ter esquecido que seu tetinho é de vidro. Seus padrinhos políticos estão loucos para serem esquecidos pelo tempo. De defensor da educação a preso na Lava Jato, conheça Arthur Machado. Por falar em Lava Jato, uma das troças, das escorregadelas, dos absurdos que Chikine trouxe contra o Paulo Figueiredo é que Paulo Figueiredo foi preso pela Operação Lava Jato, e todo mundo sabe que isso não é verdade. Eu acho que Chikine fez isso de maldade? Não, eu acho que Chikine é um desinformado. Entendeu? Ficou aí ouvindo bobagem de bocas de Matilde, foi lá e replicou. Passou vergonha alheia em público, né? Ao vivo e a cores. Bem, e o Arthur comentou, né, um monte de coisa, diz que ele é o advogado que finge ser promotor, que finge ser político, diz lutar por justiça, mas a desconhece. Questiona por um dossiê sobre tiranos, sendo que a tirania começa pela violação do Estado de Direito do seu chefe, Deltan Dallagnol. E ele pega pesado mesmo, vocês não têm noção. Aí diz, ó, o fato é que nesses 14 anos lidando com vagabundo, Chiliquinho não aprendeu a reconhecer um, mas se tornou um. E um vagabundo de técnicas refinadas volta a mandar proposta de honorários para traficantes, que é o teu lugar. Eu sei alguma coisa a respeito de Chiquinho e traficante? Não sei. Fiquei surpresa em ver Chiquinho e traficante na mesma frase. Se você sabe de alguma coisa, deixa aí nos comentários para mim. E aí, o Chikine, muito revoltado com o dossiê do Kim Paim, que mostrou que Jeffrey Chikine, até o advento de Felipe Martins, ele só andou com um esquerdista. Chikine disse, ai, quer dizer que diga com quem andas e te direi quem és, né? E aí ele mostra uma live, o Kim Paim com o Rui Costa Pimenta e com o Arthur Machado, do PCO, Partido da Causa Operária. Ué, não pode mais? Quer dizer agora que não pode mais fazer entrevista? Tem que fazer entrevista só com gente de direita? É isso mesmo? Ele está querendo censurar ou cercear o direito de um jornalista ou quem exerce o jornalismo? De falar com quem quiser? Entendi. E aí, o Jeffrey Chikine também foi acusado de ter ido num podcast de esquerda e ele postou o seguinte: fui a um podcast de esquerda para combater as falsas narrativas e ensinar um pouco da Constituição. Ah, então ele pode ir a um podcast de esquerda. Kim Paim não pode, porque aí o Kim Paim, entendeu? Então assim, o moço está se mostrando um belo doutrinado. Diz aí para mim nos comentários o que você acha. E aí o Luiz Romanini disse o seguinte, ó: percebi que o Jeffrey me segue, então queria deixar um recado para ele. Aí ele fala: não deu para ignorar teu chilique em que você acusa o Paulo Figueiredo e o Kim Paim de tentarem sabotar o processo que está mantendo Felipe Martins na cadeia. Mas quando você acusa o Kim e o Arthur Machado de serem gabinete do ódio, não só você está expelindo uma asneira pela sua cavidade anal superior, que você chama de boca, como está contribuindo diretamente para a narrativa que a esquerda tenta emplacar desde 2019 contra a direita na internet. Não só a direita bolsonarista, mas toda a direita. E até alguns que nem são tão direita assim, e a gente sabe muito bem disso. Kim e Arthur são meus amigos do Estúdio 5 e eu não vou aceitar ninguém, nem mesmo um advogado, entre aspas, de quinta categoria, mentir sobre meus amigos só para conseguir espaço em podcasts mulambos com gente idiota o suficiente para acreditar em qualquer Zé Mané que queira conquistar os votos do Bozo sem querer o apoio, sem perder o apoio dele. Um abraço, Deltan. Quem faz o jogo duplo com a esquerda é gente desleal, hipócrita, vagabunda, inescrupulosa e repugnante. E eu fico pé da cara a ver mais um fantoche da direita limpinha ganhar tanto espaço por 15% de votos. Quem faz o jogo duplo com a esquerda é gente desleal, hipócrita, vagabunda, inescrupulosa e repugnante. E me entristece ver mais um fantoche da direita ganhar tanto espaço assim.
Você está passando um papel ridículo para nada, posando como se fosse Atticus Finch, quando na verdade parece mais o Kiko fazendo cosplay de Saul Goldman. Pare de perder tempo tentando se alavancar e ajude o cliente, seu otário. Eu ia dar boa noite, mas eu concordo com o Paulo Figueiredo. Vá para PQP. Eu não sei, mas eu tô achando aqui esse moço aqui, que eu não sei quem é, bem assertivo. Continuando, o Chiquini fez outro vídeo ontem e lançou esta pérola. Prestem atenção. Tem uma parte da direita quase que insignificante. A minha pergunta para Jeffrey Chiquini neste exato momento é: qual é a parte da direita que seria quase insignificante? Paulo Figueiredo? Kim Paim? Se a gente está falando de Paulo Figueiredo e Kim Paim, a gente pode estar falando de Eduardo Bolsonaro? Do próprio Bolsonaro? Somos todos parte da direita insignificante? Doutor Jeffrey Chiquini, conta aí para nós quem é. Fala para nós. Não custa nada falar, né? Só que nas redes sociais tem esse tipo de pessoa aqui, ó. Ítalo Marcinho manda. O que me causa estranheza nesse momento, onde o caso de Felipe Martins demonstra toda a sua fragilidade, onde temos Xandão e a PF entrando em rota de colisão no jogo do empurra-empurra, um monte de brifados, presta atenção que eu grifei aqui, brifados, partindo para cima do advogado Jeffrey Chiquini, que em todo o tempo lutou para provar a inocência do seu cliente. Não. Chiquini não estava, não, ele parou, ele deixou de fazer isso no momento em que ele assistiu uma live do Paulo Figueiredo, entendeu do jeito dele e foi publicamente para o programa da Auriverde para xingar o Paulo Figueiredo. Foi exatamente isso que o genro do professor Olavo criticou, mas o Jeffrey Chiquini está parecendo ser tão ignorante que ele achou que fosse uma defesa a ele. E não, não foi. Porque para mim o post do genro do professor Olavo descreveu o que Chiquini fez e não o que o Paulo Figueiredo fez. O Paulo Figueiredo não xingou ninguém. Certinho? Certinho. Então o Ítalo Marcinho, ele discorda de mim e discorda de você que assistiu o Paulo e viu que o Paulo estava colocando em uma situação hipotética, levando em consideração que o departamento lá dos Estados Unidos é mesmo uma bagunça, que eu tive um monte de erro no meu nome, um monte de erro no meu passaporte, um monte de erro não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ainda, se fosse um erro, já seria um absurdo total e completo que fizeram com Felipe Martins. Eu entendo isso como hipotético, enfim. Mas o Ítalo Marcinho diz que não, que Chiquini está certo. Aí vem a Anitta, essa flor de formosura, não é a Anitta cantora não, tá, gente? Que jamais ela teria 10% disso aqui de entendimento. A Anitta fala o seguinte, a Belama. O que muitos ainda não conseguem compreender é que nada desse chilique diário tem a ver com defender Felipe Martins dos absurdos que ele tem enfrentado. E eu concordo. Defesa de Felipe Martins ali não estamos tendo para hoje na fila do pão. Nessa treta que o Chiquini provocou, não. Não, eu não vejo. Mas, se você parar para pensar, de todo esse furdúncio que aconteceu desde que Paulo Figueiredo trouxe uma questão hipotética, o que eu vejo é Jeffrey Chiquini o tempo inteiro tentando uma assinatura de autoridade e apelando para a autoridade suprema de ser o advogado de Felipe Martins. Eu estou gostando disso? Eu não estou gostando disso. Queria saber qual é a sua opinião. Você acha que as atuais ações de Chiquini, de dizer que existe uma parte da direita insignificante, eu gostaria de saber qual é, e ficar colocando apelos de autoridade, como o Wall Street Journal, que não fez uma matéria, fez um artigo de opinião. Eu acho que ele não deve saber a diferença de um para o outro. Eu acho que ele está passando de todos os limites e sim, eu também sou da opinião que ele deveria parar e defender o próprio cliente e parar com essa tentativa de alavancagem. Todo mundo sabe que ele está no Novo, é lícito que ele se lance a candidato a qualquer coisa que ele queira, mas o que eu acho sujo é usar o fato de que ele é advogado de Felipe Martins e que por isso ele mereceria o voto da direita. Eu espero que parte da direita insignificante não escolha o Chilique como próximo candidato, seja lá
a candidatura que ele quiser vir em 2026. Estamos combinado assim? Estamos combinado assim. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que está deixando todo mundo nervudo, já que a gente está falando de lei, de Felipe Martins, de viagem, de sanções e de Estados Unidos, o Ricardo Roveran, que é um jornalista de primeiríssima categoria e tem fontes mesmo, ele disse ontem que, de acordo com uma fonte, Mauro Vieira rifou o Moraes nos Estados Unidos. Na reunião que Mauro Vieira foi colocado na parede e saiu da reunião sem nenhum avanço de cancelamento de Magnitsky, de sanções e de tarifaço, e disse na coletiva de imprensa, completamente constrangido, que tinha ido tudo maravilhosamente bem naquela reunião. Naquela reunião, segundo fontes informaram ao Ricardo Roveran, ele fritou Alexandre de Moraes. Ao ouvir a condição do secretário de Estado, que ou é Moraes fora ou a gente nem começa a conversar, Mauro Vieira teria respondido, abro aspas, nós também sofremos nas mãos dele. Fecho aspas. Aí eu queria saber, né, que tipo de poder tem esse moço, essa careca oleosa, que pensa que é mente brilhante, que tipo de poder ele tem para fazer com que todo um governo sofra na mão dele. Só isso. Será que ele sabe alguma coisa a respeito do último governo eleito? Não deixa nos comentários para mim. Você já me entendeu, você não precisa comentar nada. E aí a Cláudia Acker, queridíssima também, dona de uma sensibilidade magnífica, ela veio e disse o seguinte, ó, o que o Vieira tentou lá foi desvincular Alexandre de Moraes do governo, para enganar a trouxa, para dizer lá nos Estados Unidos, olha, o problema, já que a condição é ou ele fora ou a gente nem começa a negociar, então o problema é só ele, nós somos apenas vítimas na mão dele. Certinho? Certinho. O que não coaduna com isso aqui, olha só. Todo mundo sabe que o Donald Trump abriu uma campanha contra o narcotráfico na América Latina e que a Venezuela tem sido o principal alvo. E que o Breno Altman, ele é o queridinho da esquerda intelectual, né? E onde está Breno Altman neste exato momento? Ele está em Caracas, com Monte Ávila ao fundo, para ver de perto como se organiza a resistência do povo venezuelano contra as agressões imperialistas dos Estados Unidos. Deixa de ser canalha, Altman, porque você não está aí vendo povo nenhum, você está aí vendo como se organiza a elite comunista que tomou o poder na Venezuela, que inclusive não foi eleito na última eleição e continua no poder ilegitimamente. Então você foi aí observar, é a elite mesmo, não tem nada de povo não. Então, brava gente, será que Mauro Vieira realmente rifou Alexandre de Moraes? Eu fico pensando, cara, ninguém pode dizer que não está emocionante esse assunto. E sobre o Chiquini? Você já fechou a questão? Já tem uma opinião? Deixa aí nos comentários para mim. Uma coisa é certa. O modus operandi parece algo muito maior do que simplesmente uma treta de internet. E se é só uma treta de internet, eu acho que o doutor Chiquini está exagerando no tempo que ele está passando na internet fomentando a treta. E você, o que você acha? Uma ótima segunda-feira para você, ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, é doarpravaleria@gmail.com. Na descrição eu deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal para você que nos acompanha de fora do Brasil. Por favor, seja generoso, porque a plataforma aqui não quer monetizar a gente de jeito nenhum. Vamos para os comentários? Vamos para a treta? A nossa treta particular diária? Te aguardo lá. Beijo no coração. Fui. Ontem aconteceu mais uma sessão de teatro mambembe de péssimo gosto que convencionou-se no Brasil a chamar de julgamento. Lá na primeira turma, o Núcleo 4 foi julgado e totalmente condenado. E eu tenho detalhes importantes para passar para vocês a respeito desse julgamento que a grande mídia não comentou. Nós temos que destacar também as falas de Fux, que continuou divergindo, né, de seus pares ali, e além de confessar
que cometeu erros, cometeu injustiças graves ao julgar a turma do 8 do 1, pediu o seu afastamento da primeira turma para a segunda turma, disse ele que foi em virtude da vaga que ficou com a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso. Mas, gente, durante esse julgamento, Alexandre de Moraes pediu para reabrir o inquérito contra Valdemar da Costa Neto por tentar desacreditar nas urnas. E eu vou trocar em miúdos com vocês que o dono do Instituto, contratado em 2022 pelo PL para fazer a auditoria do funcionamento das urnas na apuração, o dono do Instituto foi condenado hoje, nesta mesma sessão, que convencionou se chamar de julgamento aqui no Brasil, mas que no fundo, vocês sabem muito bem do que se trata. Eu também tenho que comentar com vocês a respeito de um certo delegado que está pedindo abertura de inquérito contra advogados e jornalistas que estão criticando a prisão de Felipe Martins. Bom, você já está entendendo tudo o que está acontecendo, né? Na verdade, para nós aqui, jornalistas independentes, não vai sobrar nada na fila do pão. Mas não tenham dúvidas que a Globo, SBT, Record e todos os veículos que são amigos do rei poderão continuar comentando como se não houvesse amanhã. Que dia de ontem, meus amigos, que dia! Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap, ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, dá uma revisada em tudo aí, porque você sabe o preço da nossa querida e amada liberdade. Sonhada, ansiada liberdade é eterna vigilância. Ah, só mais uma pauta que eu esqueci no disclaimer aí na escalada, é que parece que Paulo Figueiredo rompeu com o pessoal do Fio Diário. Vamos para as nossas pautas de capa. Vamos lá, eu vou comentar sobre isso, tintim por tintim. Hoje eu vou ser amiga de vocês e não vou soltar nenhum áudio de ninguém desagradável para que vocês ouçam, tá? Vou ser boazinha com vocês. A notícia é que Moraes votou para condenar o núcleo de desinformação da trama golpista. Abro aspas para ele. A organização criminosa pretendia desacreditar as eleições para permanecer no poder, mesmo que o resultado fosse adverso. Fecho aspas. Ele declarou isso no seu voto de condenação, apesar de não ter nada que prove isso, porque ali ele está falando de uma intenção de um suposto grupo. E intenções a gente vê quando vê dentro da mente da pessoa. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. É um absurdo atrás do outro? É um absurdo atrás do outro. E ele também pediu para reabrir a investigação contra Valdemar da Costa Neto pelos crimes de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E você tem que entender por que ele pediu isso contra Valdemar da Costa Neto neste exato momento. Para você que não lembra, em 2022, o Valdemar, que já era, né, presidente do PL, ele entrou na mira da Polícia Federal após contratar um estudo do Instituto Voto Legal sobre supostas falhas nas urnas que justificariam a anulação de parte dos votos do segundo turno. À época, o PL chegou a questionar o resultado das urnas no TSE. A legenda pediu ao tribunal que invalidasse os votos do segundo turno decorrentes de quase 60% das urnas, porque o estudo encomendado foi um estudo muito profícuo, muito detalhista, e eles chegaram a acusar ali por amostragem que 60% do resultado das urnas estaria comprometido. Aí, meu amigo, foi que a jiripoca piou para cima de Valdemar da Costa Neto, porque Alexandre de Moraes, além de negar o pedido, né, de fazer uma auditoria, anular lá quase 60% das urnas e negar a auditoria, ainda multou o PL em 22.900.000 reais. Ainda assim, de acordo com as investigações, diz Moraes, o PL seguiu divulgando informações falsas, que essas informações que o PL continuou divulgando eram informações levantadas pela auditoria contratada pelo Instituto, pelo PL ao Instituto. E realmente o PL continuou falando, olha, o ministro negou a auditoria, nos multou, mas o resultado da investigação do Instituto foi esse aqui. E o PL continuou falando. Por causa disso, Alexandre de Moraes pediu para reabrir o caso contra Valdemar da Costa Neto sob essas alegações. Mas o que você não sabia até então é que o presidente desse instituto, que foi contratado em 2022,
chama-se Carlos Rocha. Carlos Rocha foi um dos réus do Núcleo 4 que foi julgado ontem por uma suposta trama golpista e Moraes votou para condená-lo por organização criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Ele, em seu voto, diz que não há prova suficiente que ele tenha avançado na participação após a entrega do relatório sobre as urnas ao PL, mas, por via das dúvidas, vamos condenar, vamos prender, porque, afinal de contas, no turno deles é assim que funciona. E já que estamos todos ali para mandar ver no nosso plantão, foi isso que aconteceu. Não menos importante que isso, a gente tem que comentar os votos de Fux e as falas de Fux. O Fux, no âmbito, né, dessa coisa de auditoria, de dúvidas a respeito de certas caixinhas mágicas, o Fux lembrou a Moraes que o PSDB pediu auditoria das eleições em 2014 e o TSE, à época, concedeu a auditoria. O TSE não rejeitou o pedido do plano e nem aplicou multa milionária. Em vez disso, segundo Fux, abro aspas, sabiamente, fecho aspas, permitiu a auditoria. Então eu reiterei aqui nesse post que, além de rejeitar a permissão da auditoria multou o partido e pediu a reabertura das investigações contra Valdemar da Costa Neto, além de condenar o dono do instituto contratado para fazer o seu trabalho. Olha, não é fácil, mas a gente tem que lembrar que o PSDB é da turminha do ovo que tudo vê. Certinho? Certinho, vocês sabem disso, né? Então tá. Então vamos lá. Uma outra coisa que eu tenho que chamar a atenção é o seguinte, essa aqui eu vou soltar a fala dela, que é importante vocês ouvirem não só de mim, tá? Esse bloco aqui da Globo News, eles comentaram o seguinte, abro aspas, a votação de hoje tem um significado especial porque vai, prestem atenção, delimitar para o próximo período eleitoral o limite no qual as pessoas vão poder expressar suas dúvidas sobre segurança do sistema das urnas eletrônicas. Coloque em perspectiva, você pode ter a dúvida que você quiser, mas expressar essa dúvida, fazer uma pergunta, isso vai ter limite. Eu fico aqui me imaginando, quando você perguntar, essa urna é bonita o suficiente? Aí você pode perguntar. Agora, se você perguntar, essa urna é eficaz o suficiente? Aí, meu amigo, se prepara, porque vai azedar o pé do frango para o seu lado, tá bom? Vou soltar aqui um pedacinho, só para vocês conferirem comigo. Então, assim, você pode ter a dúvida que você quiser, expressar é outro assunto, expressar é lá com o povo do controle total e completo. E ainda garantem para nós que eles estão fazendo tudo isso para defender a democracia. Luiz Fux brilhou em vários momentos, e aqui eu destaco, né, o que todo mundo comentou, que não poderia passar desapercebido aqui nesse canal, que ele disse o seguinte, abro aspas, meu entendimento anterior, julgamos muitos casos, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em justiças que o tempo e a consciência já não me permitem sustentar. O meu realinhamento não significa para a fragilidade de propósito, mas para a firmeza na defesa do Estado de Direito. Percebam que ele não falou Estado Democrático de Direito. Isso quer dizer muita coisa, mas num outro vídeo eu posso explicar para vocês. E eu coloquei lá, Fux e Luiz, um juiz em Berlim. Parece que ainda temos algum tipo de juiz em Berlim. Mas eu acredito que a Magnitsky também, além de amedrontar alguns, fez outros saírem de sua zona de conforto. Isso aqui é muito importante, porque ele reconhece que ele, como juiz da mais alta corte do país, cometeu injustiças. Por quê? Pela lógica da urgência. Teu focinho, né? Teu fuço, né, o Fux? Mas tudo bem, a gente vai aceitando. E a notícia que explodiu em tudo quanto foi emissora ontem foi que ele pediu para deixar a primeira turma do STF durante o julgamento. Ele aproveitou o julgamento, a fala dele no julgamento, para dizer que estava apresentando a solicitação oficial, né, para deixar a primeira turma e ir para a segunda turma. E o que ele justificou sobre isso? Em virtude da vaga deixada pela aposentadoria do ministro Roberto Barroso. Você acredita nisso? Eu não acredito. Já que Jair Messias Bolsonaro está sendo julgado pela primeira turma,
Eu acho que Fux aqui está tentando se eximir de alguma coisa. Mas quem sou eu na fila do pão para imaginar o quê, para ter dúvida do que em relação à corte de cristal deste país, né? Ele também pediu vistas porque disse que vai dar uma revisada gramatical no voto dele. Acredite se quiser. Mas, enfim, para mim não faz o menor sentido. E para você? Deixa aí nos comentários, por favor. E aqui está o documento oficial ao ministro Edson Fachin, né, presidente do STF atual, dizendo que meu meu é compor a segunda turma deste Supremo Tribunal Federal, considerando a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Você me convenceu? Não me convenceu. A minha opinião tem alguma importância para a República? Não tem. Não tem mesmo. E aí nós saímos desse imbróglio todo que envolve injustiça, julgamento injusto, pataquada, teatro mambembe de quinta categoria e de gosto extremamente duvidoso, para um outro caso que contém tudo isso, que é o caso do Felipe Martins, e a Polícia Federal, respondendo à inquirição do STF, disse que Felipe Martins forjou a própria entrada nos Estados Unidos a troco do quê? Sei lá, a troco de prejudicar o juiz. Segundo o que disse Vitor Garcia, olha só, Felipe Martins simulou sua entrada nos Estados Unidos para tentar despistar a Polícia Federal, é o que aponta um relatório da PF. Criaram toda essa fumaça acusando o juiz do caso de fraude em algo que o próprio investigado fez. Então, eles estão tentando a máxima do acuse-os do que você é, acuse-os do que você faz e xingue-os do que você é. É nesse naipe. Você esperava menos? Porque eu não esperava. Agora, a cereja do bolo foi que ontem a Polícia Federal está querendo um novo inquérito contra advogados e jornalistas que criticaram no passado prisão de Felipe Martins. Obviamente que a gente sabe que isso tem endereço certo, Ana Paula Henkel, Paulo Figueiredo, jornalistas da Oeste, eu e todos os outros canais que têm um pingo de vergonha na cara, um pingo de comprometimento com o seu público, que não arredam o pé mesmo e pretendem enfrentar isso até o fim. Mas, gente, eu estou aqui pensando que os únicos que poderão falar a respeito de críticas ou não da prisão de Felipe Martins serão as grandes emissoras. Escrevam o que eu estou falando, já já eu vou mostrar para vocês por quê. Em ofício ao STF, o delegado, né, de ouro, que não pode nem citar o nome dele, afirmou que críticas à investigação seriam usadas para descredibilizar autoridades. Bem, eu não sei, os outros jornalistas eu critico pelo que eu vejo da investigação e dos relatórios, não é? E do julgamento, sem prova, sem nada. Agora, não que eu faça isso para que isso descredibilize, mas o fato é que isso descredibiliza sim. Descredibiliza sim, mas não porque nós estamos usando isso para descredibilizar. É que o resultado das nossas denúncias mostrando que não há a menor prova de tudo que eles estão acusando e condenando todo mundo, no caso do golpe, só isso descredibiliza a corte e as autoridades envolvidas. Mas, enfim, a gente tem que tentar lidar com a nova língua da melhor maneira que nós pudermos. Você já sabe, né? Se acatado, se acolhido esse pedido de abertura de inquérito, vocês sabem no que vai dar. E que Deus nos ajude. Enquanto isso, o Dr. Paulo Faria está lá nos Estados Unidos avisando o seguinte, isso foi o que ele disse lá no X dele. E ele é advogado, né? Estive ontem, 20/10, na Casa Branca e fontes me confirmaram que o FBI entrou no caso Felipe Martins. O que eram suposições, confirmei a veracidade. Como é que se diz mesmo no Brasil? Entre aspas, a cobra vai fumar. Eu estou aqui com o isqueiro preparadinho, se precisar de uma força aí, cobrinha, né? Chega junto, chega mais. E aí eu quero entrar numa seara muito delicada, mas assim, eu não vou segurar a minha língua, porque eu tô aqui para isso, né? Comunicadora, né? Abusada que só.
Ontem eu me coloquei absolutamente a favor de Paulo Figueiredo, contra Chiquinho, contra tudo que ele fez, uma bobagem, uma palhaçada, uma tentativa de aparecer. O Chiquinho está me parecendo mais uma Carla Zambelli, que não pode ver um caixote que já acha que é palanque, que quer subir em cima. Para mim é isso, gente. Se quiser me seguir, segue. Se não quiser, não segue. Tá bom? Então é isso. E claro que ontem o Paulo Figueiredo, à tarde, comentou a respeito de tudo que aconteceu no debate dele com o Chiquini, lá com o pessoal do Fio Diário, junto com o Marco Antônio e com o Adrilles. E eu destaquei dois trechos. Nesse trecho ele fala: todas as pessoas cujo nojinho estético se sobrepõe aos seus valores morais devem se afastar de mim e desinscrever do meu canal. Na minha humilde opinião, isso aqui foi um recado direto ao Marco Antônio, porque eu lembro muito bem que no momento que Marco Antônio disse: eu estou vivendo um pesadelo acordado, porque eu adoro esses dois. E aí o Paulo Figueiredo, como bom aluno do professor Olavo, já entendeu tudo em meia frase e disse: olha aqui, ô Marco Antônio, neste caso aqui não há como ficar em cima do muro. Não há como ficar em cima do muro. Eu li muito comentário, tanto aqui na plataforma quanto lá na Rede X, no meu perfil, dizendo: os dois estão errados. Uma vírgula que os dois estão errados. Eu não concordo que os dois estejam errados. Então foi um recado para o Marco Antônio. E eu nem havia respirado direito quando o Paulo Figueiredo meteu essa. Entre aspas, vocês são sepulcros caiados. E é exatamente por isso que a partir de hoje a transmissão no Fio Diário não será mais exibida. Fecho aspas. Então assim, eu só lamento, gostaria que isso não fosse verdade. Eu fui convidada algumas vezes para fazer parte da bancada do Fio Diário, agradeci o convite, honrada, porque eles têm uma audiência importante, mas eu não quis ir. Eu não quis ir. Sabe por quê? Tem ali umas coisas que não me convence. Tem ali umas coisas que não me convence. Não adianta. Amo o Didi, amo Paula Marisa, amo a Adrilles, conheço os três, entendeu? Agora, Marco Antônio não conheço, não gosto, não gostei da atuação dele junto com Pablo Marçal, não gostei, o tempo provou que eu estava certa, entendeu? Odiei o que eles fizeram na época do Pablo Marçal e o tempo mostrou que eu estava certa. No frigir dos ovos, eu tenho certeza que nós vamos também ter mais uma vez certeza de que quem estava certo neste parangolé todo era o Paulo Figueiredo. E já adianto para vocês que, se eu estiver errada, se o tempo provar que eu estou errada, eu faço questão de vir aqui pessoalmente pedir desculpas a vocês. Porque, como sempre, não tenho compromisso com o erro, tenho compromisso com a verdade. É assim que vocês me conhecem há mais de 8 anos aqui e é assim que eu vou continuar. Certinho? Certinho. Então, parece que teve um racha ali entre Paulo Figueiredo e o Fio Diário e eu só lamento que isso tenha acontecido. Por falar em racha, eu também estou rachando com a Gazeta do Povo. Olha só que duas manchetes magníficas para quem se diz de direita conservadora. Com Carlos Bolsonaro, PL Santa Catarina ensaia monopólio com 2 candidaturas ao Senado. E aí outra, Brasil precisa parar de adorar esses entes políticos como Lula e Bolsonaro. Sabe o que a direita tem que aprender? É que nós aqui, às vezes, por mais que a gente pareça cansado, exausto e tal, que a gente não plante bananeira, não traga nenhuma novidade no formato, não mexa no nosso editorial, que a gente não tenha várias mãos para trabalhar, por exemplo, para a gente aqui, para fazer vários efeitos e várias edições e não sei o quê, nós estamos firmes há muito mais tempo que esse pessoal novinho que aparece plantando bananeira e dançando pendurado no lustre. Mas nós estamos no caminho desde sempre, no mesmo caminho desde sempre. Aí, de vez em quando, aparecem uns e outros falando mais alto, batendo na mesa, falando mais bonito, mais novo, mais jovem, mais bonito, mais maquiado, mais roupas melhores, de grifes internacionais. Aí, o povo vai lá ouvir, o povo vai lá lamber os sapatênis, entendeu? Aí leva isso aqui pela cara, ó. Francamente, Gazeta do Povo, francamente, vocês permitirem esse tipo de artigo é que, no mínimo, vocês estão vendo o mover das águas, testando a temperatura. Pois saibam que aqui comigo a temperatura é alta e é altíssima.
Que arrependimento de um dia ter feito a assinatura de vocês. Vão para o quinto dos infernos. E a direita brasileira precisa aprender. Esse pessoal aparece, né? Gazeta do Povo é um veículo muito antigo. Mas aí entrou na onda, né? Olha a onda. Bolsonaro, no fervo, cresceu, farmou um monte de bolsonarista. Eu fui uma delas. E aí depois acontece isso aqui, ó. Entes políticos, Lula e Bolsonaro equiparados no mesmo patamar, vocês vão pro diabo que os carregue, tá bom? Para encerrar aqui nosso desabafo de hoje, o Alan dos Santos chamou a atenção de uma coisa muito interessante. Ele disse: Fux dizendo que cometeu injustiça no julgamento das vítimas do 8 de janeiro. Tarcísio foi para cima do PCC com força e com vontade. Vou gravar um vídeo mais tarde para vocês, fazendo a cobertura da matéria, que foi pouquíssimo comentado na mídia mainstream. Claro, a gente imagina por quê. Uribe, ex-presidente da Colômbia, que estava sofrendo uma perseguição absurda judicial também da ditadura da toga, ele foi inocentado pelo STF colombiano ontem. Tudo isso em um único dia. Será que a gente precisa dizer mais alguma coisa? Uma coisa é certa. Olha, não tenho bola de cristal, não. Mas a Magnitsky, ela não só amedrontou uma grande parte dos envolvidos na violação de direitos humanos aqui do Brasil, como tirou outras partes da conformidade, do conforto, da posição de conforto. E era exatamente isso que a lei Magnitsky pretendia. Envolver, amedrontar aqueles que estavam desembestados e envolver aqueles que ainda tinham um pingo de consciência moral. Então é isso. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, é doarpravaleria@gmail.com. Por favor, considerem nos apoiar com qualquer valor, a gente vem precisando bastante. E eu encontro com vocês nos comentários. E aí, o que vocês acharam? 2026 vai ter eleições nessa bagaça? Se a gente não vai poder nem questionar, nem fazer pergunta, para ter dúvida você pode ter à vontade, mas para expressar sua dúvida, aí tem um limite. Porque senão você estará expressando a sua dúvida de maneira propositada a descredibilizar a autoridade. E ainda acham que isso aqui é uma democracia. Só se for a democracia da casa da mãe Joana. Beijo no coração. Encontro com vocês nos comentários. Fui. Eu diria que o dia de ontem foi estranho para ninguém botar defeito. Uma movimentação esquisitíssima, tanto no Brasil quanto no mundo. A gente vai falar sobre isso. Podemos começar falando sobre o Ministério da Justiça da Itália, que diz que é a favor da extradição da Carla Zambelli. Fica comigo que eu tenho a fala do advogado dela e vamos comparar o que a mídia mainstream está falando. Lá no país das liberdades, né, a nação mais poderosa do mundo, Donald Trump tretou com Putin, cancelou a reunião e sancionou 2 empresas petrolíferas. E por que isso é importante para o Brasil? Porque Trump mirou na Rússia e acertou aqui no Brasil, porque essas petrolíferas têm ligações conosco, fazem negócio conosco. A coisa vai ficar azeda, mas vai ficar azeda que não está no gibi. E quando eu falei para vocês a respeito da esquerdice do Wall Street Journal, um monte de gente veio no meu perfil dizendo: imagina, a Anastácia ou a Anastasia é uma mega jornalista. Bom, eu falei isso, mas se você não acredita no que eu te falei, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para você do que a mídia mainstream é capaz. O Wall Street Journal, ontem, quase causou a 3ª festinha mundial apenas por mentir a respeito de uma atitude de Donald Trump que Donald Trump não teve. E um outro movimento super estranho foi o do movimento da DPU, no caso de Eduardo Bolsonaro, que foi completamente libertado lá na Comissão de Ética da Câmara, atacadíssima, aliás, pela mídia do regime, mas a DPU, né, a Defensoria Pública da União, deu uma lição de constitucionalidade àquele ministro ovo que tudo vê. Fica comigo que você vai gostar muito do que você vai ouvir. E finalmente eu pude entender por que Fux foi para a 2ª turma. Na verdade, não. Entender, eu não jogava assim, não cravava que eu estava entendendo. Eu poderia supor. Por quê, gente? Porque esse movimento de Fux ter ido para a 2ª turma, ele é tão bom que eu desconfiei do que eu estivesse entendendo. Será que estão deixando nós sonhar só um cadinho? Será que já pode? Fica comigo até no final que você vai ver tudo direitinho. E para encerrar, eu preparei um especial aí da direita brasileira, que é composta de bolsonaristas raiz e os outros nem tanto. E eu quero a sua opinião a respeito do assunto.
Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá essa força pra mim. E se você já é de casa, passa o olho em tudo aí, porque o preço da liberdade, senhores, é a eterna vigilância. Bora começar com as pautas internacionais. Não se preocupem que eu não vou obrigá-los a ouvir Globo News, CNN, nem nada disso não, tá? Mas eu só quero dizer para vocês que ontem o Ministério Público se pronunciou a respeito do caso da Carla Zambelli, dizendo ser favorável à extradição de Carla Zambelli para o Brasil. Tudo muito estranho se você levar em consideração que há dias atrás, quem esteve na Itália? O Janjo. O que ele foi fazer na Itália? Falar da fome? Sério? Para Riba de Moá? Porque Melônia nem olha na cara dele, não é verdade? Então, assim, no mínimo, suspeito. E aí eu separei um trecho da fala do advogado de Carla Zambelli que disse que, olha, gente, tá tudo muito esquisito mesmo. Eu vou pedir paciência para vocês, porque eu tive um probleminha no áudio, eu não sei se eu consegui ajeitar, tá? Mas eu fiz o meu melhor. Olha só o que ele falou. Como noticiado em vários veículos de imprensa, dizem que o Ministério Público concordou com a extradição da deputada federal Carla Zambelli aqui para o Brasil. A defesa não vê isso como uma surpresa, é o papel do Ministério Público. E agora sim começa um processo administrativo. Está todo mundo falando, nossa, o Ministério Público agora pediu a extradição da Zambelli. Não, isso é para se finalizar o processo administrativo e começar um processo judicial. Precisávamos dessa resposta do Ministério Público. Mas o que deixa a defesa indignada? A AGU, o GOV, através do GOV-BR, quem deu essa informação provavelmente foi a Embaixada Brasileira na Itália, de que o Ministério Público aceitou ou entendeu pela extradição da deputada. A defesa não tem acesso a essas documentações. Como essas documentações saíram de dentro de uma corte na Itália e chegaram em mãos da AGU, e a AGU publicou sem a defesa conseguir ao menos ver. Para ter uma ideia, hoje, essa manifestação da Procuradoria chegou por volta das 11h30 da manhã, no e-mail. O horário para peticionar, para ter acesso a essa petição do Ministério Público, essa resposta do Ministério Público, fechava 1 da tarde, humanamente impossível de se receber. Então, olha só, eu ouvi vários especialistas comentando, dizendo que sim, esse é o rito, esse é o trâmite e tal. Se esse é o rito e esse é o trâmite, por que o advogado de Zambelli está achando isso tudo muito estranho? Movimentos estranhíssimos de lá para cá. Eu não sei, você tem uma opinião a esse respeito? Deixa aí nos comentários para mim. Mas que foi uma traulitada. Olha, se fizerem isso com Carla Zambelli, todo mundo que me segue sabe que eu não sou muito amante de Carla Zambelli, já tive algumas tretas com ela, desaprovo realmente algumas atitudes, mas isso é uma coisa, gente, isso dá para resolver. Ninguém pode falar que Zambelli é corrupta e que Zambelli tenha votado contra as nossas pautas, entendeu? Isso a gente não pode falar. Então, sim, ela é uma deputada muito leal e muito devotada às nossas causas, apesar de eu discordar de um monte de atitudes dela, entendeu? Eu acho que ela quer palco, ela quer palanque e ela erra por isso. Mas entre isso e a minha opinião, até o processo que ela está sofrendo, meu Deus do céu, não tem comparação, né? Não tem equidade. Então é isso. Você tem uma opinião? Deixa nos comentários para mim. Ainda continuando lá nos States, né, fora do Brasil, lá no estrangeiro, o governo Trump ontem, Donald Trump cancelou a reunião que tinha com o Vladimir Putin, né, que anda meio putinho com as coisas aí todas no mundo. Eu achei estranhíssimo, até que o Donald Trump teve um momento que ele falou assim, eu pensei que Putin quisesse a Ucrânia toda, mas na verdade ele só quer uma parte, como se isso fosse alguma coisa aceitável. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, né? Ninguém nunca sabe o que vai na cabeça de Donald Trump. Eu confio nele, mas que foi um comentário muito estranho, foi. E dentro dessa coletiva, ele informou a todo mundo que havia cancelado a reunião com Putin. Por quê? Porque ele sabe que vai ser uma reunião infrutífera, vai queimar tempo, vai queimar dinheiro e vai ser tudo perdido, vai tudo pelo ralo. Por quê? Porque, segundo ele entendeu que Putin não está disposto a fazer uma negociação com a paz, não neste momento. E aí, além de cancelar essas reuniões, né, ele aprovou sanções, OFAC, contra 2 petroleiras russas como retaliação pela recusa de Moscou em parar a guerra na Ucrânia. O importante é você saber que nós estamos nesse imbróglio. Como uma das empresas afetadas tem operações no Brasil, a Rosneft. O Brasil explora poços de petróleo na Bacia dos Solimões. Olha que o cara mirou na Rússia e acertou lá no Rio Solimões. Imagina nossa situação. Vai se criando um clima terrível, como eu coloquei lá no X. Eu não quero nem ver por quê. O secretário, né, do Tesouro, Scott Bessent, ele tuitou sobre a situação. Ele disse que agora é hora de parar com a matança e de um cessar-fogo imediato. Dada a recusa do presidente Putin em pôr fim a essa guerra sem sentido, o Tesouro está sancionando as suas 2 maiores empresas petrolíferas que financiam a máquina de guerra do Kremlin. E adivinha quem ajuda a financiar a máquina de guerra do Kremlin? Se você disse Brasil lá na Bacia dos Solimões, você acertou. Segundo Bessent, o Tesouro está preparado para tomar medidas adicionais, se necessário, para apoiar os esforços do presidente Trump a pôr o fim a mais uma guerra. Incentivamos nossos aliados a se juntarem a nós e a aderirem a essas sanções. Uma pena que eu não tenha colocado para vocês aqui a foto do nosso vice-presidente com aquele monte de terrorista lá no Irã, que já foi tudo para a cidade do pé junto, para vocês entenderem se nós somos ou não aliados dos Estados Unidos em algumas tretas, eu diria as mais importantes tretas do mundo, que nos colocam numa situação, no mínimo, vulnerável. Mas aí a gente dobra os joelhos, pede ajuda a Deus e vamos ver no que vai dar.
tenso, muito tenso. Agora, se você acha que você odeia a mídia, eu tenho que dizer a você que você não odeia a mídia o suficiente. Lembram quando eu comentei do Wall Street Journal, quando o Dr. Chilique usou a reportagem, né, o artigo de opinião da Anastasia, para falar que o maior jornal investigativo do mundo disse que teve fraude lá no caso de Felipe Martins? Eu não desacredito que teve fraude, não, gente. Eu acho que teve sim. Mas você lembra quando ele se referiu ao Wall Street Journal como ele é o maior do mundo? E eu disse, não, o Wall Street Journal não passa de um jornal mídia capacho do regime. Então, deixa eu mostrar para vocês a façanha. O Wall Street Journal ontem publicou uma notícia dizendo que Donald Trump teria autorizado a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance contra alvos dentro da Rússia. Algo que com certeza irritaria profundamente Putin, com Trump rapidamente dizendo na sua rede social que isso é mentira e que ele não autorizou nada. Vocês já imaginaram que uma matéria mentirosa desse veículo capacho de regime, como eu disse para vocês que era, poderia ter startado a terceira festinha mundial e nesse exato momento a gente poderia ter que estar procurando os bunkers aí para chamar de nosso? Então, quando eu disser para vocês, olha, não é porque não é. Se eu não sei, eu vou dizer a vocês que eu não sei. Mas o Wall Street Journal não passa de uma mídia capacho do regime. Tá entendido? Estamos entendidos. Vamos seguir aqui, porque ainda no âmbito de tretas internacionais, nós ficamos sabendo hoje que a DPU deu um esbrega na cara do ovo que tudo vê. Mas olha, chamou de merda, pisou em cima e limpou o pé. E eu vou explicar para vocês por quê. As manchetes eram: DPU pede para ainda não atuar na defesa de Eduardo Bolsonaro. Mas o que a DPU foi fazer na suposta defesa de Eduardo Bolsonaro no âmbito internacional? Para vocês entenderem, preciso contextualizar. Quando o Alexandre de Moraes notificou, né, o Eduardo Bolsonaro por publicação no Diário Oficial, nós conversamos aqui, eu avisei para vocês que Xandão não estava sendo republicano, ele não estava cumprindo a lei, ele não estava sendo constitucional, porque aquele não era o caminho. E aí, como o Eduardo Bolsonaro não respondeu àquela notificação, porque ela é ilegal, segundo o nosso entendimento e de vários outros especialistas, o Alexandre de Moraes deu como certo que o Eduardo perdeu o tempo para se manifestar em defesa própria e nomeou a Defensoria Pública da União para assumir o caso de Eduardo Bolsonaro. Certinho, certinho. Aí vem a Defensoria Pública e fala o quê, Xandão? Fala, parça, cola na grade, vamos bater um papo. Olha só. Não. Primeiro, o parlamentar tem direito de escolher o advogado, mas o mais interessante que a DPU falou foi isso aqui, ó. Eduardo foi notificado por edital e tinha 15 dias para responder à acusação, mas não o fez. Contudo, de acordo com a Defensoria, o método de Moraes não foi o correto. A instituição, a Defensoria Pública da União, defende que notificação não poderia ter sido por edital, mas por carta rogatória, já que o acusado está no exterior. A Moraes, a DPU pede que a carta seja expedida para que Eduardo tenha ciência válida e regular, constitucional, dentro da lei, né, da denúncia e possa ser formalmente chamado a exercer o seu direito de defesa com um advogado de sua confiança. Aliás, parece que virou meio que regra, rotina, a tentativa do ovo que tudo vê em deixar os seus oponentes, os seus alvos, nas mãos de defensores públicos. Vocês já pararam para pensar nisso? Ele tentou isso com o Felipe Martins, a ponto da OAB ter que entrar no circuito e dizer, olha só, bora parar? Bora? Que história é essa de destituir advogado e instituir um defensor público? Está acontecendo a mesma tentativa no caso de Eduardo Bolsonaro. Mas eu imagino que como as sanções Magnitsky atemorizam alguns e tiram outros da zona de conforto, a Defensoria Pública veio e cumpriu o seu papel institucional de que o quê? Ordem ilegal não se cumpre. 2. Filhinho, desce daí que você tá com uma careca oleosa achando que é mente brilhante. Só digo isso. Estão deixando a gente sonhar? Será que o Brasil tem jeito? Deixa aí nos comentários para mim, porque o que eu tenho que te passar agora é que o Conselho de Ética e Decoro da Câmara dos Deputados arquivou o pedido de cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro. Foram 11 votos a favor do parecer do relator, 7 contra. E aí, meus amigos, a mídia capacho do sistema chamou a Câmara dos Deputados de Sindicato dos Deputados. Olha só a manchete da Globo News. O Sindicato dos Deputados, vulgo Câmara dos Deputados, está hoje trabalhando para dizer que parlamentar pode usar nosso dinheiro e não trabalhar. Fecho aspas de Otávio Guedes. Mas eu lembro muito bem que a época da deputada do PT, que foi pega na flotilha da Greta, lá tentando invadir a zona de guerra de Israel, o Otávio Guedes não falou nada, não reclamou, não chamou a Câmara
de Sindicato dos Deputados. O Mossoilo não ligou. Então, ninguém precisa entrar mais em detalhes para saber que pito que esse pessoal toca. É um favoritismo que chega a dar vergonha de dizer para vocês que eu sou jornalista. É impressionante. E aí, o Marco Antônio Costa veio hoje à rede social dizer que ele é direita 26 junto com Marcel Van Hatten, que declarou apoio à pré-candidatura dele ao Senado e defendeu a construção de uma maioria capaz de impedir a proliferação de abusos, frear o Supremo e resgatar a justiça brasileira. E aí, no mesmo post, o Marco Antônio diz que reforça o alerta contra os camaleões do Centrão, que somem quando precisamos deles e reaparecem travestidos de direita nas vésperas das eleições. Isto é um chamado à organização em todo o país. Eu vou deixar as opiniões por conta de vocês e vocês vão entender por que é um assunto para mim tão delicado conforme eu for avançando em alguns temas. Todo mundo caiu matando na pele de Cleitinho. Por quê? Porque o moço falou que não vai votar em quem Bolsonaro indicar, que depende, entendeu? E que a dívida dele já estava paga com Bolsonaro, blá, 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 blá. Ele veio às redes sociais tentar explicar o que ele achou que conseguiria. Então, o que ele fez? Ele fez um vídeo mostrando que na mesma entrevista ele contou o que Jair Bolsonaro tinha feito por ele, que Jair Bolsonaro ligou para o presidente do PSC, que não estava querendo dar a legenda de Senado a Cleitinho, e que depois dessa ligação o PSC deu a legenda a Cleitinho, e foi só por isso que Cleitinho conseguiu chegar ao Senado, blá, 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 blá. Então Cleitinho está dizendo, olha, vocês estão dizendo que eu sou ingrato com Bolsonaro? Eu não sou ingrato com Bolsonaro. Olha só toda a entrevista, aí, todo o trecho da entrevista. Vou soltar aqui para vocês. Eu vou ter por resto da vida. Agora presta atenção nessa parte da entrevista. Mas é uma gratidão que eu também paguei ele, pago. Eles querem interpretar como se eu tivesse falado que eu já paguei toda a gratidão que eu tenho pelo Bolsonaro. Eu quis dizer que eu paguei, pago e vou continuar pagando. É isso que eu quis dizer. E se essa forma que eu expressei de uma forma equivocada e errada, o que eu tenho para fazer aqui como homem é pedir desculpa. Acontece que não é disso que a direita conservadora bolsonarista raiz está reclamando nas redes sociais. A direita conservadora bolsonarista raiz está reclamando deste trecho, senhor Cleitinho. O senhor vota no candidato que Bolsonaro apoiar no próximo ano? Não, às vezes não. Dependendo de quem for o candidato, eu não vou apoiar, não. Depende. Se eu não concordar, se eu achar que eu não tô com os mesmos pensamentos que esse candidato que Bolsonaro for apoiar, eu não tenho que apoiar, não. Então, assim, eu até assisti um trecho da timeline, o Alan dos Santos falando muito assertivamente, que se a gente for levar em consideração a situação de Bolsonaro, e se Bolsonaro for pressionado ou ameaçado a ponto de indicar alguém que nada a ver, todos nós temos o dever de dizer não vamos votar nesse cidadão. Por quê? Porque de alguma forma conseguimos saber que Bolsonaro foi obrigado a fazer aquela indicação e que não foi uma indicação de seu coração. Mas a verdade não foi isso que Cleitinho falou. Não foi. Você acha que foi? Vamos continuar conferindo o trecho. Igual eu falei, eu tenho gratidão com o Bolsonaro, não é com a família dele, com os filhos dele, com os apoiadores, não. Minha gratidão é com ele. Então, se Bolsonaro indicar um dos filhos dele, Cleitinho não vai votar. É disso que nós estamos reclamando na rede social, senhor Cleitinho. Então não venha com corte fora do contexto e dizer que a direita está reclamando de uma coisa que a direita não está reclamando. Certinho? Certinho. Aí a gente chega no que aconteceu ontem, foi um escândalo na rede social, falando a respeito do André Fernandes, que estava presente no evento do PSDB, que recebeu a filiação de ninguém menos que Ciro Gomes. E aí tá todo mundo caindo, batendo lá em cima do André Fernandes e tal. O que vai acontecer? Lá no Ceará, o PSDB vai fazer uma coligação com o PP e com a União Brasil para enfrentar o PT no Estado. Aí você vai falar, Valéria, vai passar pano para André Fernandes. Não vou passar pano, eu quero que você entenda comigo que o nosso Brasil é gigantesco, cada região tem sua peculiaridade, cada estado tem a sua peculiaridade. E, de repente, é necessário, lá na região, lá naquele estado, fazer sim coligação para que o PT não avance. Infelizmente, meus amigos, enquanto nós não tivermos maioria, é isso que tem que ser feito. Quando da eleição do presidente da Câmara e a presidência do Senado, a gente não teve que se sujeitar porque os caras já estavam eleitos? Infelizmente é isso. O André Fernandes comentou a respeito, né? Porque foram para cima dele, o que você está fazendo aqui, e as divergências. E ele comentou o seguinte. Espero que a oposição esteja unida em 2026. Vamos juntar o país, com diálogo, com respeito. Naturalmente temos divergência em alguns pontos, mas com certeza, dentro de uma sala, a gente vai conversar sobre essas divergências, a gente vai consertando como a gente vai se divergindo. O objetivo principal da oposição de vocês, quer denunciar. Essa parceria já passa pela derrota do PT. Esse apoio ao seu pai está confirmado?
Então vocês sabem, né? Lá no Ceará o buraco é muito mais embaixo em relação ao aparelhamento de PT ética terva. Então eu acho que o André Fernandes está fazendo o que ele está conseguindo fazer. Eu preciso investigar melhor essa história. Poxa, Kim Paim, seria de grande ajuda se você fizesse, né, um sacode aí no meio dessa história. Mas eu, até segunda ordem, confio no André Fernandes. Para mim, menino de ouro. Tamo junto, Deco. Tamo junto. E você, o que você acha? Coloca aí nos comentários para mim. Aí ontem eu quase chiliquei, né? Quase dei uma de Dr. Chilique. Porque olha só, Silas Malafaia, segundo o Space Liberdade, Silas Malafaia veio a público dizer, abro aspas, eu não vou fazer campanha contra o cara só porque é indicação de Lula. E só porque ele é um evangélico esquerdopata. Se tiver alguma coisa contra a moral dele, aí eu falo. Fecho aspas. Pastor Silas, não queria te provocar não, mas assim, se ele é um evangélico esquerdopata, não dá para ser as duas coisas. Evangélico e esquerdopata na mesma frase não combina, não coaduna. Então, isso já é motivo suficiente para que esta pessoa tenha tudo contra os nossos valores, porque evangélico e esquerdopata não dá para ser, pastor Silas. Não dá para ser, amor. Então, eu, se fosse o senhor, realmente cairia dentro para pressionar a bancada evangélica, a bancada da Bíblia no Senado, para que isso não fosse à frente. Certinho? Certinho, tá bom? Porque não é só o fato do Bessias ser evangélico esquerdopata, é o fato do Bessias ter a história unida ao PT que tem. Eu acho que já seria motivo suficiente para a gente dizer não, esse menino não pode parar no STF. Primeiro, porque se é esquerdopata, é um ignorante. Segundo, onde está o notável saber jurídico desse moço que não tem nem idade para ter notável saber jurídico? Conta para mim. Não tem, pastor Silas. Quebra essa aí, vai. Em nome de Jesus Cristo, pelo amor de Deus, faz esse favor para mim. E já que nós falamos em STF, já que o dia é de estão deixando a gente sonhar, eu agora que um especialista falou, vou comentar com vocês o que eu só comentei ontem lá no meu grupo privado do Telegram, onde eu tenho o grupo de apoiadores do canal. Doutor André Marcília veio, eu vou ler o que ele falou, gente, porque se eu falar, eu tenho medo de me trair, tá? Mas assim, eu pensei, mas não falei, que fiquei com medo. Agora o doutor André Marcília falou, eu vou falar também, certinho? Ele falou, por que Fux tá indo para a segunda turma? Aliás, o Fachin já deu o chamecão dele, ele já tá na segunda turma, tá? Então vamos lá. Doutor André diz, a primeira turma está na prática sob liderança de Moraes. O levantamento do Globo mostra que 95% de suas decisões monocráticas são mantidas pelos colegas da turma, ou seja, o que um decide sozinho, os outros chancelam. Quase todas essas decisões ocorrem em inquéritos e a maioria, a parte dos inquéritos do STF, está sob sua relatoria. Então, a primeira turma já tem maioria entre si mesma. Ao migrar para a segunda turma, Fux se junta a Nunes Marques e André Mendonça, podendo formar uma maioria de perfil mais garantista, né? Mais ali dentro da lei. Ali, seu voto e sua visão jurídica terão peso real nas deliberações. Olha que maravilha. A mudança obriga que o próximo ministro indicado por Lula ocupe necessariamente a primeira turma que ficou vaga quando Fux saiu e foi para a segunda. Assim, seu voto potencialmente ideológico e governista em uma turma que já está dominada, está tudo dominada, não vai fazer a menor diferença. Não vai alterar o equilíbrio no tribunal. Gente, que mente brilhante. Como as turmas têm atuado na prática, como se fossem o plenário, a divisão se torna relevante. De um lado, uma segunda turma garantista, apegada ao texto da Constituição e inclinada mais à direita, e do outro lado, a primeira turma punitivista, perseguidora, alinhada à esquerda, a criar, né, uma nova Constituição Federal que a gente não precisa nem ficar sabendo, não precisa nem ser notificado. E tudo isso é alinhado ao governo e alinhado às decisões monocráticas, ao povo que tudo vê. Segundo o doutor Marcília, essa movimentação no tabuleiro do STF pode mudar resultados importantes e até estimular relatores a recorrerem com mais frequência ao plenário, em vez de centralizarem a decisão neles mesmos. Embora a transferência dependa de autorização da presidência, já foi, tá? Na prática, Fachin não pode negar Fux, porque ele foi o mais antigo que pediu a mudança. Então, atualmente, na segunda turma, além de Nunes e Mendonça, também é composta por Toffoli e Gilmar Mendes, que, teoricamente, nos nossos sonhos mais ousados, seriam votos vencidos. Vocês já imaginaram isolar Toffoli e Gilmar Mendes? Vocês podem votar do jeito que vocês quiserem. É voto vencido. Bando de canalha. Gente, ministro Fachin como presidente não integra as turmas? Eu vou perguntar. Estão deixando a gente sonhar isso mesmo, brava gente? Deixa aí nos comentários para mim. E aí, o que você acha dessa grande possibilidade de um novo Brasil sendo esfregado aí na sua fuça? Deixa aí nos comentários para mim. Eu estou muito entusiasmada.
Ficando por aqui pedindo seu like, seu compartilhamento, você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, eduardpravaleria@gmail.com, qualquer valor é muito bem-vindo e eu apelo à sua generosidade. Fora isso, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho e venha me dizer, me prove que eu estou errada agora nos comentários, que vocês sabem, né? Treta nos comentários é comigo mesma. Beijo no coração, eu fui toda feliz. Eu tô quase dançando rumba. Estão deixando a gente sonhar. E eu sonho alto, por que não? Depois disso tudo que aconteceu, eu acho que é correto que eu presuma que o Brasil tem defensores de comerciantes de substâncias ilícitas no poder legislativo, executivo, judiciário e na grande mídia. Fica comigo até o final desse vídeo, que claro que eu vou falar do grande furo que Luiz Inácio Cachaça da Silva deu lá da Indonésia, defendendo traficantes a partir de um país que tem uma das penas mais duras para traficantes de substâncias ilícitas do mundo. Isso eu não vi ninguém comentar com você. Então fica comigo até o final desse vídeo que a gente também vai conversar sobre Flávio Bolsonaro, que foi comemorar uma ação de Trump contra barcos que carregavam substâncias ilícitas, né? Foi mais um que fez boom. E o Flávio Bolsonaro falou, eu sei um lugar lá na Baía de Guanabara que também tem um parangolé desse. Você não quer ir lá? Não? Dar uma ajudinha para o Brasil? E aí, meus amigos, brotou defensor de comerciante de substâncias ilícitas de tudo quanto foi buraco deste país que você não pode nem imaginar. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá essa chance pra gente, vai. E se você já é de casa, revise tudo aí, porque você sabe que o preço da liberdade é eterna vigilância. E se você vigiar com muito cuidado, você vai descobrir que o Brasil, se não virou ainda, está quase para virar um narco-estado oficial. Tá, eu tenho certeza que vocês já assistiram esse vídeo, mas a gente precisa passar, porque eu vou bater ali em 2 pontos com vocês. Vamos lá. De novo, prepara aí o seu sal de fruta, porque a gente tem que conversar a respeito disso aqui. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Então, esse é o grande ponto de doutrinação que arrasta para o combate às drogas um aspecto, uma roupagem, né, uma vestimenta, não de combate ao crime, mas de combate à doença. Tá? Então você precisa guardar em perspectiva que isso faz parte da doutrinação marxista. Não é crime não, é doença. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Então, esse ponto foi bastante debatido, que os traficantes são vítimas dos usuários. Mas não é aí que eu quero pegar, não. Segura aí. Os traficantes que são, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. E aí é que eu paro. Parece que Janjo incentiva o livre comércio, no caso de comércio de substâncias ilícitas. Mas vai você tentar montar uma barraquinha para vender banana para você ver se o Estado não vai em cima de você com força e com vontade para cobrar o seu imposto? E ai de você se não tiver atendido a todas as especificidades da burocracia comunista que voga aqui no país. Meu amigo, você está lascado, mas lascado de verde e amarelo. Certinho, certinho. Mas no caso dos comércios de substâncias ilícitas, Janjo está lá internacionalmente dando o seguinte recado. Primeiro, combate às drogas não é combate ao crime, é combate a uma doença, portanto a gente tem que tratar os doentes. E, poxa, se tem gente que quer comprar, tem gente que quer vender, é como se ele dissesse mais ou menos assim, vamos deixar esse povo em paz, porque não é assim que nem Donald Trump está fazendo, né não? Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. Toda vez que a gente... Tem que ter mais cuidado no combate a esse negócio aí, porque tá ficando ruim. Esse negócio de ficar explodindo o barco que tá levando substância ilícita, tá ruim demais. E essa coisa de explodir barco que tá levando substância ilícita causou um tremendo enrosco com Flávio Bolsonaro. Fica comigo até o final que eu vou mostrar para você já já. Então, em que contexto que o Zé Cachaça falou isso?
Ele estava no evento, meus amigos, na Indonésia. A Indonésia é um dos países com penas mais duras para comerciantes de substâncias ilícitas. Você vai desde prisão perpétua à pena capital. Deixa eu mostrar para vocês 2 matérias só e vai ser rapidinho. Ó, brasileiro que foi preso com 3 quilos daquele negócio branco na Indonésia recebeu pena capital e sim, foi para a cidade do Pé Junto, tá? Eu vou avançar aqui, o moço é esse. Em uma coletiva de imprensa, as autoridades indonésias revelaram que a prisão dele ocorreu no dia 13 de junho no aeroporto de Bali e que carregava 2 sacos contendo aquele negócio branco. De acordo com o representante da agência, o brasileiro admitiu em seu depoimento que recebeu instruções para entregar o pacote a um homem radical em Bali. Tá aqui, ó, não sou eu que estou dizendo não, ó. A Indonésia tem algumas das leis antidrogas mais severas do mundo e prevê a pena de morte para comerciantes de substâncias ilícitas. Vou avançar aqui, ó. Uma sul-africana que foi presa no mesmo dia que o brasileiro ao chegar em Singapura com quase 1 quilo de metanfetamina, tá? Também foi pega. Em março, a argentina Eleonora Garcia, de 46 anos, também foi pega. O depoimento da argentina que confessou o crime levou à prisão também do britânico Elliot James Shaw, de 50 anos, que supostamente deveria receber a carga que a Argentina teria levado, né? Prestem atenção nesse parágrafo. Atualmente, há dezenas de condenados à morte por esse crime no país. Porém, as últimas execuções foram feitas em 2016, porque o que a Indonésia faz? Condenou, recebeu a pena capital, ela leva pelo menos 10 anos aguardando, tá? Para ver se novos fatos aparecem para que eles não cometam uma injustiça. Mas no quesito comércio de substâncias ilícitas, eles são implacáveis. E foi exatamente deste país que o Zé Cachaça nos fez passar mais essa vergonha monstruosa. E aqui, ó, o UOL diz que o Goulart, que foi aquele, né, dedurado, foi executado junto com outros 7 no mesmo dia e no mesmo momento. 2 australianos, 4 nigerianos e 1 indonésio, um nativo. Então, como é que acontece isso? Fuzilamento, tá? Pelotão de fuzilamento, paredão e pelotão de fuzilamento. Ah, Valéria, mas isso é muito cruel. Senhores, não é o Janjo que vive bradando daqui de dentro que Donald Trump tem que respeitar, que é soberania, soberania, e a soberania da Indonésia ele mesmo não respeita. Pois é uma hipocrisia do início ao fim esse cidadão. Enquanto Janjo estava defendendo esse tipo de coisa lá da Indonésia, ao lado de Donald Trump, numa coletiva de imprensa, o secretário de Guerra dos Estados Unidos disse que cartéis na América Latina serão tratados como Al-Qaeda, e todo mundo sabe como a Al-Qaeda terminou, né? E tá todo mundo da mídia mainstream, mídia capaz do Brasil, dizendo que as nossas tarifas, o tarifaço Xandão, serão suspensas depois do encontro de Janjo e Trump lá na Ásia. Acontece que a porta-voz do governo americano garantiu que não há, na agenda de Donald Trump, pelo menos na agenda oficial, a reunião de Trump e Lula. Não consta na agenda. Enquanto isso, aqui no Brasil, aconteceu uma bagaça muito esquisita que me fez ficar simplesmente apavorada. Olha só, Flávio Bolsonaro, vendo esse vídeo que viralizou, né, que foi aí a história de mais um barquinho foi passear e encontrou com Donald Trump no meio do caminho, carregando substâncias ilícitas, e foi todo mundo ali para a cidade do Pé Junto. E o Flávio Bolsonaro postou o seguinte: que inveja, ouvi dizer que há barcos como este aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, inundando o Brasil com substâncias ilícitas. Você não gostaria de passar alguns meses aqui nos ajudando a combater essas organizações terroristas? Isso ele falou para o secretário da guerra, o Pete Hegseth. Você entendeu que Flávio Bolsonaro estava pedindo ajuda para o combate ao comércio de substâncias ilícitas na Baía de Guanabara? Eu acho que você entendeu. Olha o que aconteceu. O próprio Sam Pancher, que eu vivo compartilhando aqui com vocês, porque ele tem feito um bom trabalho a partir da ideia de trazer notícias fresquinhas e, né?
O próprio Sampanchi. Gente, todo sapatênis, quando cai, ele cai para a esquerda. Todo centrão, quando cai, ele cai para a esquerda. Não adianta. Olha o que Sampanchi comentou a respeito do pedido de ajuda de Flávio Bolsonaro ao secretário de Guerra dos Estados Unidos. Esse tweet vindo de um senador da República é de um absurdo tremendo. Claro que eu dei os meus 2 dedos de contribuição lá, né? Ele falou, eleito pelo Rio de Janeiro, pedindo para bombardear o Rio de Janeiro. Sinceramente, brava gente, foi isso que vocês entenderam que Flávio Bolsonaro escreveu? Flávio Bolsonaro, por acaso, escreveu, venha bombardear o Rio de Janeiro? Ou ele falou, venha nos ajudar a bombardear barquinhos que também distribuem substâncias ilícitas, como se não houvesse amanhã, através da Baía de Guanabara. Pois é, mas aí, né, os comentários são mais engraçados. E aí, o Flávio Bolsonaro se deparou também com a ameaça de Lindbergh Farias, que acionou o Flávio Bolsonaro no STF por sugestão de ataque a embarcações no Rio de Janeiro. E o pior é que a mídia replica o absurdo. Flávio Bolsonaro não pediu ataque a embarcações no Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro foi muito específico, embarcações que levam substâncias ilícitas com comerciantes dessas mesmas substâncias. Mas não. Para que a mídia mainstream, que não é nada amigável ao nome Bolsonaro, né, a família Bolsonaro, para que a mídia mainstream vai falar a verdade? E aí o Flávio fez troça, ele disse, isso não está me cheirando nada bem. Melhor esse parlamentar trocar de carreira e virar estagiário. Pode ser que ele tenha mais sucesso do que o fraco parlamentar que é. E os absurdos continuaram. Rogério Correia disse, vejam, um senador da República em seu estado mais puro de burrice e subserviência, pedindo que os Estados Unidos venham bombardear a Baía de Guanabara, em inglês ainda. Se tivesse estudado um pouco sobre o próprio estado, saberia que as substâncias ilícitas não chegam pelo mar. Mas Flávio Bolsonaro não disse que estavam chegando. Flávio Bolsonaro disse que as substâncias eram distribuídas a partir da Baía de Guanabara. E o Correia continua, mas o Flavinho prefere brincar de exército americano de brinquedo, periga o Trump dar um mergulho até a cintura e ele morrer afogado, tentando aplaudir, dizendo, né, querendo dizer que Flávio Bolsonaro estava pendurado nas bolinhas de Donald Trump. E não podíamos ficar sem o vampirão da República. Nosso país merece respeito, disse Humberto Costa. É inaceitável qualquer proposta que coloque em risco a soberania nacional ou a segurança do nosso povo. O Brasil é de paz e não aceita interferência. De novo, Poder 360, falando, Flávio Bolsonaro sugere aos Estados Unidos ataque a navios do Rio de Janeiro. Já mudou de embarcações para navios. Olha que absurdo. E aí a coisa foi crescendo, né? A Globo News. Flávio Bolsonaro sugere que Estados Unidos bombardeiem barcos com substâncias ilícitas no Brasil. O senador diz sentir inveja da ação americana contra a embarcação operada por terroristas. Seguindo, tinha que ter, né? Minha conterrânea, Talíria Petroni. Flávio Bolsonaro sugerindo ataques dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. Alô, população fluminense. Guardem essa informação, porque no ano que vem ele vem candidato pelo estado que hoje ele pede para ser alvo de bombas. Existe tamanha desonestidade intelectual igual? Não existe, senhores. Então vocês veem que se nós fôssemos, né, tendenciosos como eles, nós poderíamos dizer que todos eles estão defendendo o comerciante de substâncias ilícitas? Bem, uma pá de gente aí é do legislativo, outra pá de gente é da mídia mainstream, e nós tivemos o representante mor do executivo na Indonésia, que tem pena capital para comerciantes de substâncias ilícitas, defendendo comerciantes de substâncias ilícitas. É importante eu falar para vocês que depois ele veio a público e disse, não, foi uma frase mal colocada. Foi nada. A boca falou do que o coração estava cheio. Essa é a verdade. E aí vem o Panuzião. Que absurdo! Esse merda quer que os marines venham atacar barcos brasileiros dentro da Baía de Guanabara. Família de traíras lesa a pátria. Eu coloquei lá, barcos brasileiros com substâncias ilícitas? Sim, ele quer e nós queremos também. O Pedro Rousseff, sobrinho, né, da estocadora de vento, diz que pediu a prisão
do senador Flávio Bolsonaro. Ele disse: não vamos aceitar ataques dos Estados Unidos em nosso país. Ai, aquele, o maior mentiroso da República, depois, né, do Zé Cachaça. Ai, meu Deus, só sabe fazer chumbrega. E o Glauber Braga não podia ficar atrás. A publicação de Flávio Bolsonaro é criminosa e hipócrita. Incentivar ataques dos Estados Unidos no Brasil, isso não é brincadeira, é tática de naturalização do absurdo. E aí o Glauber falou coisas, falou daquela apreensão que foi feita na primeira viagem internacional oficial do presidente Bolsonaro com a delegação, em que o piloto foi preso com alguns quilinhos, né, do pó branco. E assim, pelo menos o cara foi preso, né? Logo na primeira viagem que tentaram, nós combatemos o crime. Bolsonaro combateu o crime. Já nas tantas outras viagens em que, inclusive, primeiras damas viajam com uma semana de antecedência, que ninguém conseguiu explicar ainda para nenhum de nós porquê disso, eu já não sei. E claro que o Flávio Bolsonaro teve que vir a público para explicar o óbvio. Eu vou soltar o vídeo dele, mas se depois no gravado vocês verem que o vídeo não tá mais, é por causa do fundo musical, tá bom? Eu não sei você, eu pelo menos vibro quando eu vejo aqueles navios cheios de drogas sendo explodidos em alto mar com os traficantes dentro. E aí foi um vídeo desse que foi postado pelo secretário de guerra dos Estados Unidos, que eu retransmiti na minha rede X, dizendo que, olha, que inveja, olha, aqui na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, eu já ouvi falar que tem navios que entram com muitas drogas por aqui, que abastecem o Brasil inteiro, e o que infelizmente é uma realidade. E aí uma parte da imprensa, que já tem uma má vontade com a gente e adora defender um traficante de drogas, né, inventa que eu estou defendendo que se taquem bombas na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Eu fico revoltado com essa defesa de traficantes, porque eu sei que é o dinheiro desses caras que é usado para comprar a pistola que vão apontar para nossa cabeça no sinal de trânsito para ser assaltado no Rio de Janeiro. É esse dinheiro que é usado para comprar os fuzis que matam os nossos policiais, que impõem uma lei paralela em várias comunidades no Brasil inteiro, não só no Rio de Janeiro, onde não vale mais a lei do Estado. Esse marginal usa esse dinheiro para comprar essa arma e ameaçar um pai de família, para falar assim para ele: ó, agora sua filha é minha, não é mais sua, e se ele fizer alguma coisa ele pode acabar morrendo. É isso que a gente quer continuar defendendo pro nosso país? Vou parando por aqui porque o vídeo fica bem pesado. Então é isso, temos defensores de comerciantes de substâncias ilícitas por todo lugar da República. Fala sério, você tinha alguma noção de que seu país estava contaminado, completamente comprometido desse jeito? Com o mais alto representante do executivo, sem a menor noção de onde estava pisando, nem de onde estava falando, defendendo comércio de substâncias ilícitas, dizendo que, olha, lá no Brasil a gente prende, mas finalizar não pode finalizar, sendo que ele estava num país que finaliza, por lei, comerciantes de substâncias ilícitas. Senhores, vocês acham que no frigir dos ovos Donald Trump vai juntar com quem? Com Zé Cachaça ou com o executivo da Indonésia? Deixa aí nos comentários para mim. E você? Conta. Você também ficaria feliz se alguns barcos com substâncias ilícitas fossem explodidos por aí, pela Baía de Guanabara ou pelos rincões, pelos rios, né, das nossas fronteiras? Com substâncias ilícitas, você comemoraria ou não? Se você comemoraria, digita 1. Se você não comemoraria, digita 2. Ficando por aqui, desejando um ótimo sábado a todos vocês. Vou pedir o seu like, seu compartilhamento nas redes sociais, que ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, poxa, se inscreva aí, ative o sininho, dá uma moral pra gente. Se você já é de casa, revisa a tua inscrição, que tem um monte de gente dizendo que eu simplesmente desapareci da timeline deles. Tá bom? E se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix. Considere ser nosso apoiador recorrente com qualquer valor. E aí? Já podemos dizer que o Brasil é quase um narco-estado? A gente se vê. A senhora está vendo essa imagem? É uma senhora muito idosa.
aposentado e pensionista vulnerável. A senhora está olhando bem, doutora? Pelo organograma do relator, doutora, no meu entender, eu vejo que dificilmente a senhora vai sair desse emaranhado do roubo dos aposentados e pensionistas. Porque o organograma apresentado aqui diz a origem do dinheiro que passou pela senhora e seu esposo. Então, eu vejo que piora muito mais quando a senhora não relata aquilo que a senhora tem conhecimento, no meu entendimento. Então, calar-se aqui, eu acho que é pior. Então, não vai ser fácil não, doutora. O seu marido. Aqui é bom falar para a esquerda. Cadê a esquerda? Cadê a turma da esquerda? Aqui com muito orgulho. Excelente. Porque o seu marido, Vigílio, ele está nessa turma do PT desde 2008. Desde 2008. Não foi no governo do presidente Bolsonaro, o meu presidente. Desde 2008. Então, eles mentem muito, doutora. Não dê muita atenção para eles, não. Eles são mentirosos. Porque eles aprenderam a mentir com aquele que ensina a mentir. Lá no Palácio do Planalto. Desde 2008, seu marido trabalha nesse governo. E ele veio. E essa turma da esquerda deu um presente de grego para o Bolsonaro. Aí ele entrou no governo Bolsonaro. O presente de grego. Mas caiu novamente no governo Lula agora. Aí desandou. O interessante que o senhor Vigílio, seu marido, acho que a senhora sabe, ontem, 22 de outubro, ele saiu do governo. Ele não está mais. Ontem ele está fora. Ontem ele foi para fora desse governo. Sabe por quê? Pelo roubo dos aposentados e pensionistas, botaram ele para longe. Somente ontem, 22 de outubro. E eu estou aqui, ó, com todas as nomeações desse senhor, deputado Luiz Lima, desde o governo Lula, primeiro, segundo, depois Dilma, depois Bolsonaro recebe um presente de grego, e agora, no governo Lula, de novo. Então ele é lulista, é da turma do Lula, é da esquerda, rapaz. Para de falar do presidente Bolsonaro, rapaz. Fico tudo calado. Quer que eu fale, me dá uma parte? Eu falo. Portanto, vocês têm que falar da anistia já. Seu marido, doutora, vai ser fácil para ele aqui não. Porque ele está afundado nesse rolo dos aposentados e pensionistas. Ele vai levar pau aqui. Ele vai levar pau aqui. Só tem uma coisa que nós concordamos. Ele empurrar a senhora, considerando que a senhora não se meteu nesse rolo. Mas empurrar a senhora para dentro disso é covarde. Estou falando como homem agora, que tem vários. E os homens aqui respeitam as mulheres. Então, diferente da senhora achar que aqui é uma coisa de homem, machismo, aqui não tem isso não, doutora. Nós respeitamos as mulheres. Mas ele, infelizmente, eu acho que enfiou num lugar que vai ser difícil para a senhora. Homem, enfrenta. Eu sou soldado do Exército, eu prometi morrer pelo Brasil. Se tiver que ir para morrer, eu vou lá e morro para defender a nação brasileira. Homem tem que ser assim, tem que pular na frente da família e cuidar da família, doutora. A senhora deveria ter esse cara para ir cuidar e não lhe empurrar para esse emaranhado de roubo dos aposentados. Eu estou considerando que a senhora não está nesse rolo, mas pelos números e o organograma está difícil da senhora sair. Nenhum dos ladrões
dos nossos aposentados e pensionistas querem falar a verdade. Quando chega aí na cadeira onde a senhora está, muitos ficam calados e não querem falar nada. E os organogramas apresentam ali o emaranhado de roubo dos aposentados e ninguém quer falar nada. Não estou dizendo que a senhora é igual, mas também a senhora não quer falar nada. É um direito, doutora, é um direito. Mas deveria falar. Mas eu não vi um sentar aí e dizer assim, eu sou culpado, eu fiz isso. Deveria falar, porque na hora de roubar dos aposentados e pensionistas, aí viram os grandões, viram os leões. Doutora, vou fazer uma apresentação para a senhora aqui nesse quadro, por favor. Preste atenção, doutora. A senhora está vendo essa imagem? É uma senhora muito idosa, aposentada e pensionista, vulnerável. A senhora está olhando bem, doutora? Por favor. Próxima. A senhora está vendo essa outra imagem, doutora? A senhora que é médica, essa pessoa não enxerga. Ela não enxerga. Tem deficiência visual. Próxima. A senhora está vendo essa imagem aí, doutora? Dos mais vulneráveis. É o indígena. Eu sou indígena. Eu sou tucano, com K. Tucano, eu sou indígena. Olha aí. Próxima. A senhora está vendo essa imagem, doutora? A senhora como médica. Criança com microcefalia. Triste, né? Muito triste. A próxima. Criança com síndrome de Down. A senhora está olhando, doutora? A senhora prestou atenção nas 5 imagens? São desses que o dinheiro que passou pela senhora estão tirando. São dessas crianças, são dessas senhoras, são desses senhores velhinhos, são dos vulneráveis. O dinheiro que passou no bolso da senhora e do seu marido era um deles. O dinheiro dos 28 milhões de reais para comprar aquele apartamento em Balneário Camboriú pertence a eles. E a senhora, como médica, como é que a senhora se sente passando por isso tudo? E aí eu disse, não sei se foi o seu marido que lhe empurrou para lá, ou a senhora foi complacente, ou a senhora foi... não sei. Mas que o dinheiro é de lá, é! E isso é que noja, é isso que deixa todos nós parlamentares muito chateados. E nós estamos aqui para cumprir uma missão, doutora. E a senhora sabia que quem criou a CPI fui eu? Os seus advogados sabiam que fui eu que criei a CPI? A senhora sabia, doutora? Criei para fazermos justiça no Brasil em relação a essas pessoas, doutora. É triste sabermos que um casal vai em Balneário Camboriú comprar um apartamento de 28 milhões de reais, gente. Isso que deixa todos os parlamentares aqui enlouquecidos de raiva, de ódio. E nós queremos fazer justiça, doutora. É a nossa missão aqui, de senadores e deputados federais. É a minha missão representando o meu estado de Rondônia. Eu não estou fazendo política, eu estou falando a real, porque o povo de Rondônia sabe como eu sou. Eu boto para torar sim, mas eu respeito as pessoas. Estou aqui e criei a CPI para fazer justiça aos vulneráveis do Brasil, aos aposentados e pensionistas. Doutora, vou lhe falar uma coisa de coração. Aquilo que a senhora sabe, abra o jogo, doutora. Fale as verdades. A hora da senhora é agora.
Faça justiça para essas crianças, esses vulneráveis que a senhora viu aqui. Abra o jogo, doutora. How are you feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? Well, I've always liked him. I feel very badly about what happened to him. You know, I've always thought he was a straight shooter, but he's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today?